Primeira Bíblia que eu tive em mãos. Na verdade, fui presenteado em 1996. A partir de então, eu tenho um grande apreço pelas notas de rodapé, porque penso que, inclusive, me ajudou a crescer mais e mais como crente em Jesus, levando-me para dentro das Escrituras e não apenas me ocupando de notas de rodapé, que é da parte desta, como de outras. De forma que todas as vezes que eu fui questionado a respeito, quer do dom de línguas, quando não do batismo do Espírito Santo, entre outras coisas, pelos nossos irmãos pentecostais, eles acabaram contribuindo para que o conhecimento de Deus a respeito desses assuntos fosse ampliado na minha vida, e eu quero compartilhar algumas coisas aprendidas durante esta minha jornada. Quando a gente fala sobre o verdadeiro dom de línguas, a própria nota que nós encontramos na página 1631, conforme o exemplar que eu estou utilizando, diz que as línguas como manifestação do Espírito é algo sobrenatural, isto é, do Espírito Santo. É uma inspiração vocal inspirada pelo Espírito, mediante o qual o crente fala numa língua, o termo grego é glossa, que nunca aprendeu. É o que eu sempre digo nos meus vídeos. O verdadeiro dom de línguas consiste numa língua sem o estudo prévio. Estas línguas podem, segundo a nota, ser humanas, isto é, atualmente faladas, e eles vão se reportar aqui ao versículo de número 6. De modo que, pelo menos na página 1631, o autor da nota vai dizer que estas línguas são humanas. Quando eu, Gustavo Luiz, digo que as línguas faladas nos meus dias de Pentecostes foram línguas estrangeiras concedidas sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, alguns irmãos pentecostais, neopentecostais, quando não chamados carismáticos, vão dizer o contrário. Ora, o ônus da prova é por conta deles. Mas eu trago aqui, corroborando com o que eu sempre digo, que estas línguas, sem dúvida alguma, tratam-se de idiomas humanos. Sobre o falar em línguas, permita-me algumas colocações. O simples fato de alguém falar noutras línguas ou exercitar outra manifestação sobrenatural não é evidência irrefutável da obra e da presença do Espírito Santo. O ser humano pode imitar as línguas estranhas como fazem os demônios. A Bíblia nos adverte a não crermos em todo o Espírito e averiguarmos se nossas experiências espirituais procedem realmente de Deus, conforme 1 João, capítulo 4, versículo 1. Estas palavras iniciais eu não coloquei, mas faço o uso de aspas, porque não são minhas. São derivadas da Bíblia de Estudo Pentecostal, conforme está aqui, CPAD, na página 1631, na parte final, quando fala sobre o falar em línguas. Note que quando eu falo uma coisa, algumas pessoas reagem de uma maneira sem reflexão, às vezes com um certo preconceito, que é aquela ideia preconcebida, afinal de contas, este que está falando é um cristão chamado Batista, de uma confissão evangélica mais tradicional, mas acontece que eu li aqui na íntegra o que se fala na página 1631, um trecho apenas, mas de uma forma proposital, para mostrar que, às vezes, você fala uma coisa e você não é ouvido quando não as pessoas querem lhe taxar disto, daquilo outro, quando a própria Bíblia de estudo pentecostal, na sua nota, vai dizer tais coisas. Aqui prossegue dizendo: somente devemos aceitar as línguas se eles procederem do Espírito Santo, conforme, digo, como em 2, capítulo 2, versículo 4. Dou uma pausa aqui. Não estou mentindo, digo a verdade, não minto, Deus é minha testemunha. E você pode, de repente, se der um zoom ou tiver uma Bíblia semelhante, verificar. Diz que só devemos aceitar as
as línguas se elas procederem do Espírito Santo, como dá um exemplo, Atos 2, versículo 4. Essas línguas que foram faladas, porque diz o texto, falar noutras línguas, são línguas humanas, concedidas pelo poder do Espírito Santo. O próprio autor da mesma nota vai dizer, e ele entende que estas línguas podem ser humanas, e vai fazer referência agora ao capítulo 2, versículo 6, demonstrando que tratam-se de línguas idiomáticas, sem prévio estudo, mas com uma concessão extraordinária que vem da parte de Deus. As línguas faladas atualmente não se encontram nesta categoria de línguas estrangeiras sem prévio estudo. Prossigo, porque eu penso que dispensa qualquer comentário depois do que foi dito e apresentado de uma forma sucinta, é verdade. Esse fenômeno, segundo o livro de Atos, deve ser tão espontâneo e resultado inicial do Espírito Santo. Vamos aqui para a expressão espontâneo. Quando a gente analisa Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, em nenhum desses três textos vai mostrar que as pessoas até então estavam utilizando algum tipo de expediente para conseguir algo de Deus. Ao contrário, eles não pediram, mas receberam. Por causa de quê? Porque foi uma concessão unilateral da parte de Deus. Não é à toa que quando o apóstolo Pedro explica o que houve naquele dia de Pentecostes, vai mencionar uma terminologia que é equivalente ao batismo no Espírito Santo. Quando diz que recebereis o dom do Espírito, o Espírito Santo. O dom é concedido como uma dádiva, como um presente. Eles não estavam, por exemplo, se movimentando, sequer estavam em pé no dia de Pentecostes. Eles não estavam usando nenhum expediente, conforme nós temos visto aqui ou acolá. Ao contrário, eles estavam esperando, subtende que eles estavam em oração, aguardando a promessa do Pai. E o Espírito Santo é derramado sobre todos eles, não sobre alguns. De modo que em Atos capítulo 2 nós temos a chamada democratização do Espírito Santo. Todos foram tanto batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, quanto cheios do mesmo Espírito. Quando nós vamos para Atos capítulo 10, aquelas pessoas presentes, todas elas receberam o dom do Espírito Santo, que é um termo equivalente ao batismo no Espírito Santo. E quando nós reportamos ao texto de Atos, capítulo 19, vamos observar que aqueles quase 12 homens, eles receberam o Espírito Santo. Não diz batismo no Espírito Santo, tampouco dom do Espírito Santo, mas receberam o Espírito Santo. Eles não fizeram absolutamente nada. Vou reportar aqui algumas experiências pessoais, coisas que eu vi, desculpe a expressão ou a redundância, vi com esses olhos que um dia a terra há de comer, que eu ouvi com estes ouvidos, porque eu estava ali naquele meio. Quando adolescente, e até mesmo no início da minha juventude, eu sempre estive presente nas reuniões pentecostais, neopentecostais, etc. e tal. Eu não tinha esse negócio de não ir numa igreja pentecostal só porque eu era da igreja tradicional. Pelo contrário, eu tinha muitos amigos, como tem até os dias de hoje, alguns deles pastores, convivemos de uma forma muito fraterna, respeitosa. E quando eu ia em alguns ambientes, não vou generalizar, porque pode ser que na sua comunidade cristã não ocorre desta forma, mas as pessoas eram sugestionadas a buscar o batismo do Espírito Santo, o que nós não vamos obter nenhuma orientação
nenhuma doutrina, nenhum ensino, nenhuma direção para que a pessoa viesse buscar o batismo no Espírito Santo. Realmente inexiste qualquer versículo que fala para buscar o batismo do Espírito Santo. Mas, nesses ambientes que eu participava, ambiente culto, as pessoas eram sugestionadas a buscar o batismo do Espírito Santo. O que ocorria? Eu verifiquei como testemunha ocular, portanto, digo a verdade, não minto, Deus é minha testemunha. Nesses locais, as pessoas começavam a falar em línguas estranhas, se aproximavam-se das outras que estavam buscando ou como candidato ao batismo do Espírito Santo. Em meio àquela movimentação, muita algaravia, que são enunciações incompreensíveis, elas ficavam balbuciando, ou quando não falando, línguas estranhas próximas às pessoas, quando não bem perto mesmo do ouvido, e repetiam várias expressões. Outras orientavam a glorificar a Deus, começa a glorificar a Deus cada vez mais e mais rápido. Eu vou começar de uma forma pausada. Glória, 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 até tipo enrolar a língua, porque você vai enrolar a língua em algum momento. Se você falar qualquer palavra rapidinho, você vai falar glória, 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 e assim por diante. Ninguém me contou, eu não li no livro, e eu não participei de uma ou duas, eu participei de dezenas e centenas de reuniões de diversas denominações. Então, havia a sugestão, a orientação, um expediente que não foi adotado em Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19. Então, quando diz aqui uma manifestação, um ato tem que ser, deve ser espontâneo, resultado do derramamento inicial do Espírito Santo, a gente vê que, infelizmente, há uma tentativa de reprodução de um fenômeno, de uma experiência. A despeito de você ter tido esta experiência ou não, eu não vou questioná-la, é sua, mas não pode dizer que está nos mesmos moldes dos textos escriturísticos, porque lá eles não orientaram a buscar o batismo do Espírito Santo, tampouco falar em línguas estranhas. O termo estranha é desconhecido, inclusive, para a própria Bíblia. A Bíblia, digo a verdade, não fala sobre o dom de falar línguas estranhas, pelo contrário, mas você vê essa ação da parte de Deus de uma forma graciosa. As pessoas não buscam, as pessoas não correm atrás, as pessoas sequer reproduzem uma experiência, mas elas tão somente recebem da parte de Deus. E tudo aquilo que vem dos altos céus é maravilhoso e precisa ser recebido por cada um de nós, quando vem realmente da parte do Senhor. Prossegue o texto dizendo que, além de ser um espontâneo resultado do Espírito Santo, não é algo aprendido nem ensinado, como, por exemplo, instruir crentes a pronunciar sílabas sem nexo. Consta aqui na Bíblia, conforme essa nota na Bíblia de Estudo Pentecostal. Muita gente faz estas coisas, as quais estão descritas nesta nota. Querem instruir, querem dar passo a passo, o que fazer ou deixar de fazer para obter uma experiência, mas não devem pronunciar sequer sílabas sem nexo, palavras não concatenadas. Prossigo. O Espírito Santo, diz a nota, nos adverte claramente que nestes últimos dias surgirá apostasia dentro da igreja. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Sinais e maravilhas operados por Satanás. Mateus 7, versículo 22 e 23. Pediu para comparar com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. E obreiros fraudulentos, que fingem ser servos de Deus. E vai citar 2 Pedro, versículo 1 e 2. E no item 3, que é a última
nota, essa parte finalzinha aqui, diz assim: se alguém afirma que fala noutras línguas, mas não é dedicado a Jesus, nem aceita a autoridade das Escrituras, nem obedece à palavra de Deus, qualquer manifestação sobrenatural que nele ocorra não provém do Espírito Santo e vai mencionar aqui várias referências. De modo que eu termino esse vídeo mostrando que quando você fala uma coisa, a pessoa reage de uma maneira. Mas quando ela se depara com um texto como este, do seu próprio arraial ou de outro, ela fica um tanto mais comedida. Até mesmo sem jeito. O que ele vai dizer? Vai questionar? Agora eu vou terminar dizendo uma coisa. Durante muito tempo, e foi muito tempo mesmo, irmãos, amigos de outras denominações faziam várias indagações a respeito do fato de eu não falar em línguas, ou de não buscar o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, melhor dizendo, entre outras coisas. E eles questionavam-me. E eu ia para a Bíblia, fazia perguntas a Deus: Senhor, será que é mesmo isto que o Senhor quer? Mostra-me na tua palavra. E todas as vezes que eu ia para a Bíblia e olhava as experiências que eram me apresentadas, eu achava algo muito especial, porque a Bíblia nunca falava para eu buscar o batismo do Espírito Santo. E por que eu deveria fazer? Em Atos 2, indubitavelmente, se tratam de línguas estrangeiras. Por que eu deveria falar uma língua estranha? Aliás, quem fala línguas estranhas, mesmo se baseando em Atos capítulo 2, não fala as mesmas línguas. E quando eu compartilhei isto de uma forma mais demorada com um crente de cunho pentecostal e expus as minhas razões, os meus argumentos, ele chegou assim no final e disse: agora eu nem sei que tipo ou quais línguas eu falo. Porque eu falei: olha, aqui no livro ou na orientação diz para buscar. Aqui ninguém buscou. Aqui diz que a gente tem que conquistar, ter fé, jejuar, fazer, ter sinceridade, mas aqui não está atrelada a isto necessariamente, conforme assim, aquelas regrinhas. São 7 passos para buscar, para alcançar o batismo do Espírito Santo. Não existe isso. 7, 10, 15 passos não existe. Ademais, eu conheço pessoas, alguns até mesmo do círculo familiar, parentesco, que jejuam, choram diante de Deus, têm fé, acredita piamente que deva buscar o batismo do Espírito Santo e não fala uma palavrinha sequer. Não tem um sinal exterior conforme é sugerido ou proposto. E estas pessoas às quais eu estou me referindo, elas não assumem cargos na igreja de liderança. Não falam desta forma, mas elas são pessoas tidas como de segunda categoria. Pelo menos elas se sentem assim. Porque eu convivo com pessoas que estão numa comunidade que diz que tem que ser desta forma. E elas fazem de tudo, de corpo e alma, com todo ser, e não evidenciam aquilo que é sugerido. E elas se sentem frustradas, ficam agoniadas, angustiadas, sofrem, e não algumas, mas muitas delas partem para a eternidade achando que a culpa é delas. Mas quando eu vou para a página das Escrituras, não é um tom de desafio, não, irmão. Não tem um versículo que diz para buscar o batismo do Espírito Santo. E até mesmo as línguas que são faladas hoje não têm nenhuma relação direta nem indireta com o dia de Pentecostes. Muito menos com Atos capítulo 10, tão pouco com Atos capítulo 19. Na lista dos dons espirituais, capítulo 12, quando fala sobre variedade de línguas, são diferentes línguas étnicas.
Aí alguém vai dizer, e Atos capítulo 14? E agora? Você me diz, a despeito da natureza do fenômeno ali ocorrido, que a gente vai constatar, o apóstolo Paulo não sugere em hipótese alguma que é sinal do batismo no Espírito Santo, não é sinal de espiritualidade, não tem nada a ver com santidade, até porque os crentes em Corinto eram carnais, não tem a ver com maturidade, eles eram meninos na fé, diz o apóstolo Paulo, entre outras coisas. Aí a discussão é se aquelas línguas eram idiomas, todo o teor do capítulo 14, ou se eram línguas, conforme alguns falam, estranhas e outros diriam estáticas, ou ainda se ocorre um fenômeno na igreja semelhante ao que ocorria em alguns tempos pagãos, pessoas com resquício do paganismo, porque antes eram dirigidas ou guiadas pelos ídolos mudos, acabam introduzindo um fenômeno que não era cristão no meio da igreja, e no meio da igreja há, de fato, um fenômeno real da parte do Espírito. Esta última trata-se sobre a possibilidade de Paulo verificar um fenômeno que não era legítimo e introduzir vou dizer assim, a maneira e a forma como deve ser utilizado o verdadeiro dom. E mostrando desta forma, está argumentando, instruindo as pessoas que fazem de uma forma estranha aquilo que é atrelado ao verdadeiro dom e que vai havendo o que a gente pode chamar de uma diminuição daquela prática naquele contexto cristão. São interpretações as quais eu não vou tratar aqui. Mas a gente pode, um dia, mencionar algumas coisas que me chamam a atenção e a gente pontua uma coisa ou outra, mostrando vários pontos de vista. É pano para manga, mas a gente precisa sempre se reportar, não a Bíblia de estudo, necessariamente seja esta ou aquela outra, para nos ajudar a compreender melhor, mas irmos à Bíblia como conteúdo escriturístico para ver o que de fato fala sobre este ou sobre qualquer outro assunto. Quando a gente caminha pela Bíblia Sagrada, nós vamos dando passos bem firmes e não pisamos ou não nos encontramos numa chamada areia movediça. Por isso que eu gosto bastante da Bíblia e faço questão de projetar sempre que possível texto bíblico, para que você possa verificar com seus próprios olhos o que diz realmente a palavra de Deus.